Gravação. Ok, então, começando a nossa aula de hoje, nosso tema vai ser o tema de Shavuot. A gente contou para vocês 2 aulas atrás sobre a contagem do Homer, o período entre Pesach e Shavuot, que a gente conta 7 semanas completas, e a gente chega no dia 50, como diz na leitura da Torá, que a gente chega no dia 50 e vamos comemorar essa festa que é chamada Shavuot. Essa festa Shavuot, ela acaba sendo uma festa que tem alguns nomes diferentes, até porque ela também vai ter alguns conceitos diferentes de como a gente vai comemorar ela, de que forma, tem algumas tradições para cada um desses nomes e significados diferentes. O primeiro dos nomes, como a gente falou há 2 aulas atrás sobre a contagem do Homer, são 7 semanas. O fato de se contar 7 semanas, a gente chega numa festa que leva o nome de Shavuot. Shavuot é o plural de semanas. A gente falou isso há 2 semanas atrás. Então, a gente termina esse período de exatamente semanas contadas, 7 delas, e a gente vai comemorar, então, uma festa que é a oferenda do Bikurim, assim na Torá é chamado. A gente vai ser o dia do Bikurim, onde vai se levar uma oferenda das primícias. Mas o nome Shavuot também tem uma outra conotação. A palavra Shvuot também tem o significado de juramento. Nesse momento que o povo se encontra no pé do Monte Sinai, depois dos 49 dias de saída do Egito, eles vão fazer um juramento com Deus. Na hora da leitura da Torá, quando a gente percebe antes da revelação dos 10 mandamentos, antes de Deus entregar para Moisés os 10 mandamentos e para o povo todo, o povo faz um juramento, que é dito com 2 palavras que a gente conhece tradicionalmente, que é Naseh Venishma. Naseh Venishma, faremos e ouviremos. Faremos e ouviremos é um termo muito profundo aqui de, talvez, entrar na filosofia judaica, não na parte só dos costumes da festa, mas na filosofia da festa, do que é o significado da festa de Shavuot. É quando o povo se encontra preparado para cumprir os mandamentos de Deus sem entender, ou seja, de forma plena, podemos dizer assim, cegamente. Não preciso entender. Estou disposto a fazer e servir a você, Deus, ao Senhor Deus. Agora saímos da escravidão, da servidão do faraó, prontos para servir a esse Deus. O que vier, estamos dispostos. Ou seja, eles nem sabiam qual é os mandamentos, quais são as mitzvot, os preceitos, as obrigações que teriam que fazer, estavam dispostos a fazer. É uma entrega plena. É interessante que a gente tem alguns momentos no calendário judaico que a gente fala sobre essa renovação de cumprir a Torá. Temos isso em Simchat Torá, quando terminamos a leitura da Torá e começamos a leitura novamente do Gênesis, e nesse momento a gente já, depois de conhecer a Torá, a gente faz, então agora conhecendo ela, a gente está disposto a cumprir ela com o conhecimento, com o Nishma, com tudo que a gente aprendeu. E também tem uma segunda festa no calendário que a gente também recebe a Torá novamente, que é em Purim. A gente comentou na nossa aula de Purim sobre uma passagem que o povo recebeu a Torá. Depois de todos os milagres, eles viram a mão de Deus, eles viram a ação de Deus dentro daquele momento e eles receberam novamente sobre si a Torá. Kiblu vekimu, kimu vekiblu. Eles cumpriram com os mandamentos bíblicos, eles receberam sobre si. E, na verdade, isso é algo que a gente fala sobre essa revelação da data, que é o jubileu, o dia de 50 dias da saída do Egito, o dia da revelação da Torá. Ele é um dia que não aconteceu apenas lá atrás, há 3.300 e tantos anos atrás. Não. Ele é um dia que ele é renovado diariamente. A gente usa uma expressão no idioma hebraico, na nossa fala, não no passado, mas sim no presente. Noten a Torá. A gente, quando faz a bênção de reconhecer Deus que nos deu a Torá, a gente não fala que ele nos deu lá no passado. A gente fala em hebraico noten, que ele nos dá a Torá. A Torá é dada, é revelada. A revelação de Deus ela é diária. Isso é também, podemos até dizer, em forma de mão dupla.
Deus dá e nós temos que receber. Se eu não recebo, não adianta nada a energia divina pairar sobre o mundo e eu ficar na minha sem me conectar, sem receber, sem assumir um compromisso, sem nascer venishma. Então, a festa de Shavuot é uma festa também de juramento, um pacto entre o povo de Israel, o povo judeu, junto com o Criador. É um pacto que vai transformar nesse marco do Monte Sinai um marco único na história do povo judeu. Muitos vão dizer que vai ser a memória coletiva do nosso povo. O povo de Israel vai ter uma memória coletiva onde todos nós, nossas almas, partindo do princípio da mística judaica de que todas as almas judaicas se encontravam lá no pé do Monte Sinai, e por todas as outras gerações são fragmentos das almas que estavam lá, ou seja, todos nós vivenciamos esse momento, recebemos um selo especial, podemos dizer assim, um carimbo na nossa alma sobre esse pacto que foi feito com Deus. Na verdade, um pacto e um impacto. Por que o impacto? A gente vai explicar sobre como foi essa revelação de Deus, e a gente vê o impacto que foi a ponto de mudar até mesmo na nossa gramática do hebraico, como foi a revelação dos 10 mandamentos. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. O Monte Sinai, que é o lugar onde o povo se encontrou para essa festa de Shavuot, na descrição da Torá vem com uma expressão que é interessante. Durante todo o percurso dos 49 dias que eles saíram do Egito e foram andando até o Monte Sinai, a expressão bíblica aparece várias vezes das suas jornadas, onde era Vaisu, Vaihanu, Vaisu, Vaihanu, e eles viajaram e eles estacionaram, e eles viajaram e eles estacionaram. Em um dos momentos, na última parada, e viajaram e estacionou, ou seja, viajaram no plural e estacionou no singular. Na mesma passagem bíblica, os comentaristas, entre eles o famoso comentarista Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, ele diz o seguinte, que eles se encontraram nesse momento no pé do Monte Sinai, Belev Echad Keish Echad, os corações como um coração único, como uma pessoa só, ou seja, toda a nação, os quase 3 milhões de pessoas, podemos talvez dizer nesse número aproximadamente, fala-se de 600 mil homens, entre 20 e 60 anos, crianças, mulheres, idosos, então fala-se de aproximadamente, talvez aí uns 2 a 3 milhões de pessoas, a união deles como um só, como um coração só, como um corpo só. Esse foi o momento, podemos chamar, auge, né, o momento mais alto espiritual para eles poderem se encontrar numa revelação divina. Agora, o que tem de tão especial nesse Monte Sinai? Porque justo lá, porque Deus parou nesse monte, porque não levou para outro lugar, ou para um monte talvez mais bonito, o Monte Sinai, ninguém sabe exatamente onde é. Vão ter hoje algumas expedições de turismo e peregrinação e de arqueólogos levando para o deserto do Sinai com o Egito, na parte do sul do Egito, perto de Santa Catarina, não do Brasil, mas Santa Catarina aqui do Egito, da Península do Sinai. Alguns vão dizer que é lá, outros vão dizer que está mais para o lado jordaniano, quase fronteira com a Arábia Saudita. Tem algumas teses arqueológicas, nenhuma delas são definidas 100%, parte do princípio que é uma tradição de lugares, não se tem um lugar exato, mas os nossos sábios descrevem que tem um sinal específico do Monte Sinai, não da sua localização, mas da sua característica, que ele era um monte não muito alto e não era nem florido, nem muito cheio de grandeza, assim como podia se esperar, talvez uma grande montanha. Não, é uma montanha que não chama tanto a atenção nesse sentido. Isso é porque tem aqui um sinal específico do que Deus queria mandar para o povo de Israel, de se revelar, ou revelar a Moisés nesse monte. Não somente no monte, mas também no deserto. A ideia de receber a Torá no deserto é porque o deserto, a gente agora começamos essa semana, esse Shabat, a leitura do quarto livro da Bíblia, que é chamado Bamidbar, no deserto.
o povo se encontra na jornada do deserto, e o deserto tem um papel importante na história do povo de Israel, porque quando a gente no deserto está despido de todos os luxos, despido de todos os confortos, o deserto é um lugar árido, um lugar sem água, um lugar que é um desafio, uma dureza de uma sobrevivência, e nessa hora é que a gente encontra um despertar não para o físico, e sim para o metafísico, para a parte espiritual. Exatamente esse é o principal motivo da Torá ter sido entregue no deserto, e não na beira do mar, nem em um lugar mais confortável, com sombra e água fresca. Não, num lugar que era realmente uma carência. Logicamente que o povo que passou seus 49 dias no deserto, na jornada até chegar no pé do Monte Sinai, tiveram milagres, milagres que se descreve não somente o maná, mas também a sombra, e eles tinham a água que o poço de Miriam aparecia para eles, ou seja, eles eram protegidos também das enfermidades que podiam o deserto oferecer, como escorpiões, cobras, ou seja, milagres aconteceram para o povo que eram protegidos por Deus. Logicamente, em alguns momentos, essa proteção não apareceu. Quando o povo pecou, quando o povo fez alguns deslizes, a proteção se afastou. As nuvens que protegiam o povo de Israel, ou seja, tivemos nesse percurso dos 40 anos que eles estavam no deserto, alguns momentos que o povo teve uma falta, sentiram o deserto, podemos dizer assim, de forma nua e crua. Nesse momento, então, o Monte Sinai vai representar muito mais do que uma localização geográfica, mas um simbolismo que vai além. Algumas das coisas curiosas, então. A primeira coisa que a gente viu é que o povo se encontrava num status de união, sem divisões. E é importante entender isso porque durante toda a jornada que eles estão no deserto, os 40 anos para chegar em Israel, eles se dividiram, as 12 tribos, em acampamentos, que cada tribo tinha sua bandeira, seu espaço geográfico, eles não andavam em fila indiana, um atrás do outro, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, andavam numa organização estrutural com 12 tribos, no centro vai acompanhado depois da entrega da Torá com os 10 mandamentos, com a Arca da Aliança, o santuário, ou seja, eles vão fazer uma jornada de forma organizada, mas nesse momento eles estão estacionados, ou estacionou, né, no singular. E essa é a característica principal para uma das questões de como receber a Torá. Para não se ficar limitado a isso, num livro chamado Ética dos Pais, Pirkei Avot em hebraico, que é um dos tratados do que a gente chama da Mishnah, da tradição oral. Lá vai ter no último capítulo um dos ensinamentos, uma das Mishnayot, uma das mensagens de 48, podemos dizer assim, atributos ou características para as pessoas terem, e com isso você está preparado para receber a Torá. Em algum momento, talvez em uma outra aula ou em um outro tema que a gente vai ter para falar sobre a ética dos pais e a parte da filosofia judaica, talvez a gente pode aprofundar nesse tema, mas para entender que para receber a Torá não basta somente estar unido, tem todo um processo espiritual que cada um tem que fazer, de conceitos, de critérios, como ele tem que adotar a sua vida em vários processos. Mas, em primeira mão, a gente pode falar aqui que o critério principal aqui começa com o estacionou, a união. O povo se encontra num status de unido. O Monte Sinai em si, Moisés vai subir para receber a Torá, e uma coisa curiosa, as nossas literaturas judaicas, elas têm, além da Torá escrita e da Torá oral, temos Midrashim, que são vários ensinamentos alusivos, que a gente pode chamar assim, onde vai ter alguns ensinamentos por trás da história. E tem uma coisa curiosa, Moisés vai subir 40 dias no Monte Sinai, sobe e desce para trazer as primeiras tábuas da lei, vamos falar um pouco disso depois, quebra as tábuas da lei, mas para subir os 40 dias lá em cima no Monte Sinai e aprender tudo que Deus vai passar para ele, vai revelar para ele tudo e ele vai trazer para o povo,
conta um midrash muito interessante, que nos céus começam algumas discussões celestiais entre os anjos. Primeiro, entre os próprios montanhas da criação do mundo. Quando Deus se revela para entregar no Monte Sinai, os outros montes que Deus criou no mundo, Monte Carmel, Monte Tabor, eu sou mais alto, eu sou mais florido, cada um veio se apresentar perante Deus e falou, Deus, por que vai entregar a Torá nesse monte aqui? Não pode trazer eles no Monte Tabor, muito maior, muito mais poderoso, muito mais impactante. Ou o Monte Carmel veio e falou, não, faz em mim, eu sou muito mais florido, muito mais verde, aqui não tem nada no deserto. Cada um veio se apresentar. E o Monte Sinai traz exatamente essa característica, onde ele vem responder que a ideia é exatamente a humildade, o conceito de humildade. E Moisés é a representação da humildade, é dito como o ser humano mais humilde, a ponto de assumir essa missão de ser o pastor do povo de Israel, de carregar o povo de Israel, tirar ele do Egito e carregar ele até a entrada da terra de Israel, trazendo a ele com as tábuas da lei, com a Torá. Então, o primeiro midrash aqui é um midrash curioso sobre um debate entre as criações de Deus, o porquê no Monte Sinai. O segundo midrash que vai trazer uma polêmica é quando Moisés sobe no Monte Sinai. Ele entra num estágio como anjo, 40 dias, 40 noites sem comer no Monte Sinai. Ele entra num estágio como os anjos, e os anjos vêm para Deus e falam, Deus, o que esse humano está fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui em cima? E Deus falou, ele veio pegar a Torá. E os anjos falaram assim, peraí, mas a Torá é nossa, a Torá está aqui no mundo celestial. A Torá é o software divino, né? É todo o plano do mundo. A Torá é todo o plano do mundo, e o que vai fazer a Torá lá embaixo? E aí Moisés está vendo que os anjos estão lá querendo, por todas as formas, segurar a Torá nos céus e não quer deixá-la ser outorgada, trazida para a terra, para o plano terrestre. E aí Deus fala para Moisés, responde para eles. E Moisés, como assim, responde para eles? Deus fala assim, segura no meu trono, ou seja, eu te apoio, segura no meu trono, se apoia em mim e responde para os anjos. E aí Moisés, então, faz umas respostas em forma bem judaica, de perguntas, né? E pergunta para os anjos, na Torá está escrito tipo, honrar pai e mãe. Vocês, anjos, têm pai e mãe? Não. Então a Torá não é para os céus. Na Torá está escrito, não matarás. Os anjos não matam. Na Torá está escrito, não comer carne com leite. Na Torá está escrito uma série de coisas que são mundanas, materiais, físicas. E os anjos então começam a ficar numa sinuca e percebem que a Torá não é para o mundo celestial, a Torá é para o mundo material. E aí Moisés ganha esse debate com os anjos e é entregue para ele descer com a Torá. Esse é um midrash que, logicamente, a profundidade dele é para nos ensinar que a Torá não é uma coisa para pessoas que estão no mundo espiritual, num monge que está trancado numa montanha, sem contato com a matéria, sem contato com as pessoas, sem contato com tudo que o mundo oferece. A Torá é exatamente em hebraico dafka, justamente no mundo onde ele é todo matéria, e a nossa missão é transformar essa matéria numa elevação espiritual, e não se exilar e largar toda a matéria e viver exilado. Não é essa a proposta da Torá. Então essa é uma dos midrashim curiosos que a gente tem. Moisés, então, vai subir no Monte Sinai. Opa, atrás, vou mandar para frente aqui. Nossa telinha. Moisés vai subir no Monte Sinai e vai trazer os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que traduzimos assim em português, mas em hebraico é Seder Dibrot. Seret Adibrot. 10 Dibrot. Dibrot vem da palavra em hebraico ledaber. Ledaber é uma fala, mas também a palavra davar. Davar é uma coisa. Existe uma expressão no hebraico de davar, que é uma coisa criada pelo dibur. Na Kabbalah vai explicar que a criação do mundo é através
da fala, do poder da fala. Quando se fala, se tem um poder de criar. Logicamente, hoje, muitas pessoas vão até usar papel de neurolinguística e pensa grande e fala positivo, etc., mas é exatamente isso que o Zohar escreve no Gênesis, na criação, quando ele fala Evrá Kedabrá, criarei com o dibur, com a fala, com a expressão da palavra. Então, aqui esses 10 mandamentos, na verdade, são 10 dizeres que Deus está criando para o mundo. Nesses 10 mandamentos, uma coisa curiosa, que nós dividimos eles em 2 tábuas da lei. Está escrito Luchot Abrit. Luchot são tábuas do pacto. Brit, em hebraico, é um pacto. No dia de Shavuot, nós comemoramos com um dos nomes da festa chamada Atzeret. Atzeret é uma congregação, paramos em forma de aquilo, de todo mundo se congregar e vão ouvir os 10 mandamentos, vão estar preparados para receber nessa hora os mandamentos de Deus. E, curiosamente, os primeiros 2 mandamentos, eles estão numa expressão da primeira pessoa. Aqui, para vocês acompanharem, por exemplo, aqui, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Anochi Hashem Elokecha. Anochi, eu, na primeira pessoa. Não terás outros deuses diante de mim. De novo, primeira pessoa. Já quando vem para o terceiro mandamento, não jurarás em nome do Eterno, teu Deus. Quer dizer, não vai jurar em nome de Deus. Está falando outra pessoa aqui. Senão ele fala, não jurarás em meu nome. Está falando em nome do Eterno. Ou seja, se fosse aqui a primeira pessoa como o primeiro e o segundo mandamento, deveria estar escrito, não jurarás em meu nome. Então, aqui a gente tem um aprendizado muito interessante que o Midrash também vai esclarecer para a gente, que os primeiros 2 mandamentos, Deus revela para todo o povo. Ele revela o primeiro mandamento e o povo, pode-se dizer assim, morre, desmaia, entra em transe, sai da realidade. E Deus dá o sopro de vida neles novamente. Porque a gente tem a literatura também da Bíblia que fala que ver Deus e você não vive. Ou seja, quem vê Deus não consegue sobreviver nesse mundo material. Ou seja, a parte espiritual se separa da matéria. E aqui o povo, primeiro mandamento, não aguenta. Desmaia, entra em transe, sai da realidade. E aí Deus dá o sopro de vida e eles acordam. E aí Deus dá o segundo mandamento, eles novamente caem mortos. E aí Deus dá o sopro de vida, e aí eles já falam, Moisés, interceda por nós, seja o nosso intermediador. Vão ao Moisés e falam, nós não temos capacidade de aguentar mais uma dessas. Ou seja, nesse momento Moisés vai, assim quanto o Midrash, vai subir no Monte Sinai e vai ficar 40 dias lá para receber todos os outros mandamentos e trazer ao povo de Israel. E aí esses mandamentos vão ser trazidos. A história dos mandamentos é interessante, das tábuas da lei. Foi depois que Moisés traz ela. 40 dias depois, o povo está fazendo um deslize com um bezerro de ouro. Estão fazendo uma idolatria, uma festa, adorando um bezerro feito de ouro. Podemos dizer assim, um grande papel discutido entre todos os sábios sobre o que aconteceu lá, se era uma idolatria ou estavam procurando uma forma física para servir ao Deus de Israel. Independente da discussão filosófica, naquele momento, o que se entende é que as tábuas da lei que Deus entrega para Moisés, elas entram em implosão. Moisés, como aparece muito na literatura e em filmes, tentam representar, Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés não quebra as tábuas da lei. As tábuas da lei, por si só, elas se implodem. O Midrash conta que as tábuas da lei elas eram transpassadas, as letras todas transpassadas, não eram lapidadas na pedra, eram transpassadas, ou seja, as letras flutuavam nas tábuas. Algo que não dá para entender, como muitas coisas não dão para entender nesse momento,
da revelação da Torá, porque a realidade das pessoas não era a nossa realidade. Por exemplo, quando eles estavam ao pé do Monte Sinai, antes de Deus se revelar, fala-se do toque do shofar, um toque de shofar ensurdecedor, que era muito forte no momento lá, o shofar para de tocar e o povo viu as vozes de Deus. Ra'u et hakolot, uma expressão em hebraico, Ra'u et hakolot, viram as vozes. Ver as vozes são expressões um pouco diferentes, a gente está acostumado a ver e ouvir vozes, ver coisas e ouvir vozes, não ver as vozes. Isso é o que para muitos dos místicos ensinam, alguns dos sábios, de que o ver vozes significa que eles se encontravam numa outra realidade que não a nossa, onde os sentidos não eram os mesmos, não é o nosso sentido de ver, ouvir, sentir os cheiros, os olfatos, né, o paladar, o tato, eram outros sentidos. A gente estava numa realidade diferente dessa que a gente se encontra hoje, e eles podiam ter outros acessos de como ver as vozes de Deus. Então, nessa realidade, as tábuas da lei se encontravam num papel de, não exatamente como uma pedra lapidada, mundana, material. Era algo espiritual, dito que eram pedras preciosas, onde as letras flutuavam. Você podia ler de um lado e de outro, as letras elas eram lidas de ambos os lados. Ou seja, algo que não dá para entender do ponto de vista físico. É alguma coisa que está fora da nossa realidade. E no momento que o povo está disposto a servir um Deus, mas quer uma forma física para esse Deus, eles caíram da realidade espiritual para a realidade física, para a realidade mundana, material. O pecado do bezerro de ouro, se for partir do princípio que eles não estão traindo Deus ou trocando por outros deuses, eles querem só uma forma física para esse Deus que tirou eles do Egito. Então, nesse momento, essas tábuas da lei não eram para eles. Essas tábuas da lei que eram de uma forma não material, elas não vão ter significado para eles. Então, é dito que as letras evaporaram, subiram aos céus, e as pedras caíram, se desmontaram as pedras, e o povo, então, se arrepende, toda uma guerra interna lá, e Moisés, então, vai subir mais 40 dias para pedir para o povo, para pedir para Deus que perdoe o povo e que possa receber as segundas tábuas da lei. Moisés sobe, consegue interceder com Deus, 40 dias e 40 noites, desce e o povo é perdoado, e aí vai subir mais 40 dias e 40 noites para trazer as segundas tábuas da lei. Ou seja, depois de 3 subidas e descidas no Monte Sinai, que as tábuas da lei, dessa vez já não transpassadas, e sim lapidadas, vai psol lechá, o trecho bíblico psol, lapidar, fazer uma pesel, esculpir na pedra, essa palavra exata, esculpir na pedra, já as segundas tábuas da lei, então, são esculpidas. Isso é o fato histórico do que aconteceu. Agora, algumas curiosidades. Ano após ano, a gente estuda os 10 mandamentos e muitas pessoas vão tentar entender o que aconteceu aqui, o que são esses mandamentos, por que precisou vir em tábuas da lei, por que não precisou vir num pergaminho escrito como todo o resto da Bíblia, que Moisés vai escrever a Bíblia ao longo da sua jornada no deserto, onde ele vai transcrever tudo que ele recebeu de Deus. Por que não deixar dessa forma? Porque tinha que ser uma coisa separada. E essas tábuas da lei, Deus pede para ser colocada numa arca chamada Arca da Aliança, desse pacto, uma arca feita de madeira com ouro, revestido por dentro e por fora, com tampão, com anjos, querubins, serubim, e tudo isso a uma ação incrível de uma obra no qual durante o percurso na jornada do deserto, depois trazida para o santuário e depois levada para o templo de Salomão, ou seja, a Arca da Aliança famosa que até hoje as pessoas buscam, Indiana Jones e outros mais. Essas tábuas da lei, a primeira quebrada e a segunda que ficaram lá dentro,
que tão importante elas têm de significado? O que elas trazem? Vamos ver um pouco do que elas nos ensinam e entender um pouco da importância que elas têm. Para muitos dos comentaristas, e vão buscar várias fontes, dizer que aqui, no hebraico, esses 10 mandamentos, eles vão ser a reprodução de todas as mitzvot que nós temos, 613 mitzvot, alguns vão falar pelo número de palavras, que são 620 letras que tem, e são as 613 mitzvot, mais as 7 mitzvot de Noé. Muita filosofia vai se falar, mas, basicamente, esses 10 mandamentos, e o número 10 não é à toa, poderia ter sido 12, poderia ter sido 15, o número 10 tem uma representação divina. Tem aqui uma coisa muito curiosa. Uma vez que está escrito tábuas da lei, dividida em duas, tábuas no plural, duas tábuas da lei, a gente procura entender elas e alguns tentam dividir uma tábua com um tema e outra tábua com outro tema. O tema de uma das tábuas, eu sou o Senhor teu Deus que tirei do Egito. Ok, uma apresentação divina, o Criador do mundo que tirou a gente do Egito. Mas é engraçado que ele não se apresenta dizendo eu criei o mundo. Ele se apresenta, eu te tirei do Egito. Essa é a apresentação divina. Nós interpretamos Deus, o Criador do mundo. Moisés vai trazer o Gênesis e vai começar toda a Torá com o Gênesis. Entre parênteses aqui, tem um outro midrash, uma briga interna, onde as letras, o Aleph Bet, né, as letras do hebraico, discutem entre elas sobre por que a Torá vai começar com Bet. A Torá tem que começar com Aleph. O Aleph é a primeira letra. Por que a Torá vai começar com a segunda? A Torá deveria começar com a primeira. E aí, então, cada uma das letras começam a mostrar seus argumentos. A Bet fala, não, eu sou a letra Bet de brachá, de bênção. Eu sou a letra Bet de bait, de casa. E a letra Aleph, ela fala assim, Aleph é uma palavra que na Torá aparece com um tema não muito agradável, que é Arur, que é a maldição. Se Bet é brachá, Baruch, o Aleph é o Arur, é a maldição. Então começam a discutir quem tem o mérito de ser a primeira letra da Torá. E aí então o Bet ganha a briga interna entre as letras. E aí Deus fala para o Aleph, não fica chateado, eu vou te colocar num papel especial, vou te colocar com a primeira letra dos 10 mandamentos. Anohi Hashem Eloqueh. Anohi, eu, né, Deus, falando na primeira pessoa, eu Deus, Anohi. E aí então o Aleph ele vai ser aqui resgatado, vai receber seu papel de importância aqui. Muito bem. A apresentação, então, aqui é que coloca somente como o Deus que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele não fala como o Deus criador do mundo. O filósofo Rabi Yehuda Halevi é um dos sábios da Espanha, e é dito que ele é um dos autores de um livro famoso chamado Kuzari, um livro de filosofia, de perguntas e respostas sobre relação com Deus, trazendo várias teses de vários pensamentos cristão, muçulmano, da filosofia de Aristóteles e judaico, como se relacionar a Deus, como chegar a Deus. E lá uma das coisas que ele traz nesse livro do Kuzari é exatamente isso, é que a nossa relação com Deus não é o Deus criador do mundo. A nossa relação com Deus do povo de Israel é o Deus que nos tirou do Egito, porque nós temos uma memória coletiva. Judeus dos 5 cantos do mundo, de todos os continentes, ao longo dos séculos, têm a sua memória coletiva de terem vivenciado o impacto que foi sair do Egito, passar pelas pragas, o mar se abrindo, a revelação no Monte Sinai e todos os milagres do deserto. Ou seja, todo esse processo nos fez ter uma conexão de uma nação, de uma coisa que é diferente. Não somos apenas um grupo de tribos que se juntaram e ocuparam uma terra. Não, nós somos uma nação que vai além de ter apenas não é só um povo, não é só um povo que está etnicamente misturado. Eles têm uma nação, eles têm uma lei, é um conceito diferenciado. Isso é o que tem em comum a memória coletiva de todos os judeus, saídos do Egito. Então esse é o Deus que se apresenta para a gente nos 10 mandamentos.
E ele fala, não terás outros deuses diante de mim, não farás de ti imagens de escultura, figura alguma, etc, etc. Não vai se prostrar para outros deuses, tarará. Muito bem. O terceiro mandamento, que é não jurarás em nome de Deus em vão, né? Não vamos fazer juramentos em nome de Deus, que a gente já falou, já é Moisés contando, Moisés ensinando para o povo. O quarto mandamento é lembrar o dia do Shabat para santificá-lo. Aparece 2 vezes na Torá os 10 mandamentos, aonde a primeira vez aparece escrito Zahor, a segunda aparece Shamor. Um é lembra, outro é guarde. Muitos sábios falam que as 2 palavras saíram de Moisés como um significado só. Lembrar e guardar saíram como uma só pronunciamento. Ou seja, nós lembramos e guardamos o Shabat. Explicam que lembrar o ato de fazer coisas positivas e guardar de não transgredir coisas que são proibidas. São 2 formas de como a gente interage nesse dia. 6 dias trabalha e fará toda a sua obra, quer dizer, as obras do templo, todas as obras do santuário, né? Não é templo, é santuário ainda, todas as obras necessárias para construir o santuário. Nesse dia de Shabat, nós faremos uma greve. Tudo que você faz durante os 6 dias da semana de obras que tinham para o santuário, no dia do sábado, uma greve total. Nesse dia, é um dia que Deus cria para nós nos conectar com Ele, nos conectar com a nossa família, nos conectar com a espiritualidade. É um dia diferente. Nesse dia, não farás nenhuma obra, nem nós, nem nossos filhos, nem ninguém, né? E nesse dia, a gente vai repousar, mas ele é um dia para santificar. A palavra santificar é uma palavra muito interessante em hebraico, kadosh. A palavra em hebraico ela vai ter vários usos. Quando a gente usa o termo lehakdish, dedicar, né? Lehakdish, dedicar, esse é um dia dedicado. Quando você dedica algo, tira algo do total e separa para dedicar para alguma coisa, você está santificando, você está dando uma consagração para essa coisa que foi saída do todo. Assim é no casamento, em hebraico chamamos kiddushin, onde eu separo uma mulher para mim de todas as outras mulheres que tem no mundo. Ela agora é sagrada para mim, consagrada para mim. O dia do sábado também, as coisas que eram doadas para o templo era chamado hekdesh, com a mesma palavra de kadosh, as mesmas 3 letras em hebraico, Kuf, Dalet, Shin, Hekdesh, a gente dedicou aquilo especificamente para o templo, aquilo ganha santidade. Quando a gente separa algo do todo, aquilo vai ganhar uma santidade. E o 5º mandamento, honrar pai e mãe, né, para que prolongue nossos dias de vida sobre a terra. Para... Muito bem. Os 5 primeiros mandamentos, ou pelo menos os 4 primeiros, a gente vê que tem uma relação direta entre nós e Deus. Reconhecer que tem um Deus que nos tirou do Egito. Não vamos trair esse Deus, não vamos prostrar perante outros deuses, não vamos jurar o nome dele em vão. E quando eu lembro o Shabat, eu estou dando um testemunho de que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Lembrar, porque 6 dias trabalharás, foi o dia da criação, e no 7º a gente não vai fazer obra nenhuma. Deus, em 6 dias, criou o mundo, e no 7º nos deu um dia de descanso, um dia de santificação. E o 5º mandamento de honrar pai e mãe. Os 4 primeiros, e alguns vão dizer que o 5º está conectado também, é uma forma de relacionar eu e o Criador, eu e Deus. Eu e Deus, no meu íntimo, me relaciono através desses 5 mandamentos. Diferente das segundas tábuas da lei, onde os 5 mandamentos são bem diferentes, bem curtos, bem direto ao assunto. Não matarás, né? Na realidade, não assassinarás, a tradução em português. É lo tirtzach, não é lo larog. Em hebraico tem matar e assassinar. Em português também. Então, o termo usado é lo tirtzach, não fazer um retzach, não fazer um assassinato. Matar é permitido desde que você está fazendo isso em defesa própria. Não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do próximo, nem o servo, nem nada do teu próximo. Ok, esses 5 próximos mandamentos, eles estão
bem claros que isso é entre eu e o próximo, eu e o meu semelhante. Não está entre eu e Deus. Não matarás, não mato Deus, né? Eu posso matar um vizinho aqui, posso matar alguém, posso, Deus me livre, fazer um crime, assassinar alguém, isso é proibido. Adultério, roubo, né? Furtar, fazer um falso testemunho, é, cobiçar os bens do próximo, mulher do próximo, isso tudo são proibições ou são mandamentos entre eu e o meu semelhante, não entre eu e Deus. Então, muitos dos pensadores, filósofos e comentaristas vão dividir as duas tábuas da lei, uma entre eu e Deus, outra entre eu e o meu semelhante, eu e o próximo. Mas, curiosamente, se fosse apenas assim, simples, poderia colocar logo 10 mandamentos em apenas uma tábua. E tudo bem, as primeiras 5 para eu e Deus, e as segundas 5, eu e o próximo. Para que precisava colocar em 2 tábuas? Qual é o motivo? Então, os nossos sábios, eles tentam questionar qual o motivo de buscar o plural, 2 tábuas da lei. E alguns comentaristas falam que a relação é que, na verdade, elas estão interligadas. Por isso que eu não coloquei aqui 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Porque elas estão interligadas. Eu sou o teu Deus, te tirei do Egito, da casa dos escravos, lá do Egito, da escravidão. Então, eu sou o Deus que te tirei de lá. Eu sou o Deus criador. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Você não tem direito a tirar a vida de ninguém. Ou seja, não matarás. A primeira com a primeira. Cada uma desses mandamentos estão interligados diretamente com esses mandamentos. Não terás outros deuses, não vai fazer adultério, não vai trair o teu Deus, ou seja, são interligadas. Não jurarás nome de Deus em vão, não furtarás. Como assim? O que tem a ver furto com jurar o nome de Deus em vão? Então, normalmente, pessoas, quando são pegas furtando e vão ser levadas para um tribunal, a primeira coisa é jura em nome da, bota lá a mão em cima da Bíblia no teu tribunal, põe o nome, tua mão em cima da Bíblia e jura falar a verdade, somente a verdade. Você está jurando em quem? Jurando no nome de Deus, né? Coloca a mão em cima da Bíblia, assim são os tribunais. Ou seja, eu juro que não vou fazer mais, né? As pessoas vão levantar juramentos em falso, juramentos em vão, falar o nome de Deus em vão, por uma questão de não furtar. Então, aqui uma relação novamente direta. O quarto mandamento de lembrar o Shabat, e aqui não fazer falso testemunho, é uma relação que para muitos podem parecer também. Aqui, o que vamos encontrar de relação? Então, na verdade, fazer o Shabat, quando a gente cumpre o Shabat, para as pessoas que nunca viram, mas quando a gente dá início à cerimônia do Shabat, na nossa casa, por exemplo, a gente, depois que chega da sinagoga e fizemos os cânticos de louvores e cantamos o Lech Hadodi, cantamos os salmos e fizemos a oração noturna e recebemos o Shabat, agora viemos para nossas casas, cada um volta para sua casa, senta na sua mesa com a família, antes de sentar, né, ao redor da sua mesa, vai fazer a santificação, a gente vai sentar para jantar, a gente vai santificar o pão, vamos santificar o vinho, né, e a gente vai, nessa santificação, antes de fazer a bênção do vinho, antes de fazer a bênção do Shabat, a gente fala um trecho que é Yom HaShishi, a gente relata, faz uma reprodução da Yom HaShishi Vaychulu Shamayim Ve'aretz, sobre o sexto dia e todos os 6 dias da criação e o 7º dia que Deus descansou. A gente faz um pronunciamento do final da criação dos 6 dias e que no 7º Deus criou o descanso. Ou seja, o Shabat, quando eu estou santificando ele e lembrando ele e guardando ele, eu começo com um testemunho. Eu estou testemunhando que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º ele criou para descansar. Essa criação do mundo eu faço no Shabat. Esse testemunho da criação do mundo eu faço no Shabat. Quando eu não faço o Shabat, eu estou fazendo um falso testemunho. Na hora que eu não estou no dia de sábado, sexta de noite, como o judaísmo começa o dia com o anoitecer, quando eu não estou santificando esse dia, eu estou testemunhando em falso, estou fazendo um falso testemunho.
Nesse dia eu tenho uma obrigação de lembrar e guardar. Quando eu não lembro e guardo, eu estou fazendo um falso testemunho ao Criador. Essa é a relação da número 4 com a número 4. A número 5 é bem mais simples, né? Honrar teu pai e tua mãe, para que eles prolonguem teus dias de vida na terra. E aqui não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do próximo, e nada do teu próximo, inclui também teu pai e tua mãe. Muitas vezes as pessoas vão falar, poxa, olha o pai do outro que é legal pra caramba, ele deu para ele um carro aos 18 anos. Olha o pai a mãe da outra, que ela é super bonita e ela está lá sempre moderninha. Olha, e meu pai e minha mãe são tão assim quadrados, tão velhos, tão antiquados, etc. Ou eles brigam comigo, olha como o pai do outro é super legal, é cool, bacana. Todas essas relações, vem os nossos sábios, falam honrar pai e mãe, e não cobiçarás, estão interligados diretamente. Não ficar olhando como o pai do outro se comporta, como a mãe do outro se comporta. Cada um tem o seu pai e sua mãe e tem a sua obrigação de honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Isso é uma das relações curiosas que temos sobre as tábuas da lei. Existem muitas outras questões, a gente não vai entrar em todas elas, até porque queremos avançar com mais algumas coisas específicas do nosso dia de Shavuot, da nossa festa de Shavuot, que falamos que ela tem alguns nomes especiais, elas têm um dos nomes de Hagakatzir, é uma relação agrícola na época da colheita, onde se colhe o trigo. Falamos em Pessah, logo na contagem do Homer, que lá era o início da colheita da cevada, e em Shavuot já é a colheita do trigo, é uma evolução, cevada é um alimento para os animais, trigo os alimentos para os homens, uma evolução espiritual. Falamos que em Pessah eles saíram da escravidão, se encontravam num baixo nível espiritual, Shavuot estão no topo, no alto do nível espiritual, a ponto de verem a vozes e conseguirem ter a revelação divina com os 10 mandamentos. Ok. Então, alguns costumes especiais para essa festa estão relacionados a esse momento. Um dos costumes, primeiro o costume nas sinagogas de enfeitarem onde se faz a leitura da Torá, na sinagoga, na chamada mesa Bamá, enfeita ela com árvores, não árvores, mas com arbustos, com folhas, para que possa dar uma conotação de que estamos na floresta, no monte, onde Deus vai se revelar para o Monte Sinai, ou no Monte Sinai para entregar a Torá. Então é uma coisa simbólica isso, que acontece na época que tinha o templo em Jerusalém, as pessoas tinham suas leis agrícolas, então a colheita também trazia-se a oferenda não só das primícias, que é também nessa época das festas, que é onde começamos a trazer as primícias, mas também das primeiras colheitas do trigo eram levadas também para o templo. Não temos mais o templo, 2000 anos de exílio do povo judeu, esses costumes agrícolas ficaram apenas no folclore para os movimentos kibbutzinianos, as pessoas que trabalham nas fazendas, nas fazendas agrícolas, mas não é uma lei básica bíblica hoje em dia, pelo menos até a reconstrução do templo. Então, temos outros costumes que estão ligados aos acontecimentos de Shavuot. Um deles é a alimentação. Em todas as festas a gente tem sua alimentação específica, a gente passou por Pessah, falamos dos alimentos específicos de Pessah, da matzá, do maror, do haroset, de tudo que se come, e em cada uma das festas tem seus alimentos específicos, Shavuot também. E uma das tradições é comer alimentos de leite, alimentos lácteos, queijos, etc. Não é obrigatório, é uma tradição, pelo contrário, a obrigação seria comer carne, porque é uma festa, dia de festa tem que ter vinho e carne. Isso é o significado de uma refeição festiva. Mas as pessoas fazem pelo menos uma refeição láctea, ou pelo menos começam com alguma coisa láctea e depois vão para uma refeição de carne, uma refeição mais, podemos dizer assim, farta. Não que não se possa ter fartura com leite, né? Mas às vezes é só o simbólico. Quem quiser fazer fartura com leite, tem muitos pratos que podem ser feitos com leite, as lasanhas e tudo que pode ser feito, então nenhum problema. Mas a origem porque tem algumas origens, tem várias e várias citações, eu trouxe apenas 6, onde uma delas é porque tem um versículo do Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, que ele fala, né, que mel e leite debaixo da nossa língua, ou seja, como Deus os ensinamentos de Deus são passados como mel e leite embaixo da nossa língua. E isso é a Torá, os ensinamentos de Deus é a Torá. Então, eles
costumam comer, né? Assim, tinha algumas tradições antigas, costumavam comer na festa de Shavuot, ou pelo menos na noite de Shavuot, porque existe uma comparação entre mel e leite, como a Torá. Então, é a festa que é revelado, entregue a Torá, então as pessoas nessa festa vão comer alimentos ligados a mel e leite em especial. Uma outra tradição é uma tradição ligada ao versículo que a Bíblia traz, que é Mincha Hadashah Lashem Beshavotechem, que é uma oferenda nova para Deus que é levada em Shavuot. Eu coloquei aqui em hebraico para vocês verem que onde está em vermelho é o início de 3 palavras, que é uma oferenda nova para Deus depois dessas 7 semanas, no Shavuot, na festa de Shavuot. As iniciais Hadashah Lashem Beshavotechem é Het Lamed Bet, 3 letras, Het Lamed Bet, que foi uma palavra leite. Ou seja, nesse período que eles juraram para Deus, né, que eles iam servir a Deus na Sevenishma, e eles vão fazer uma oferenda de Shavuot, essas festas de peregrinação, Pesach, Shavuot, Sukkot, tinham uma oferenda também, a oferenda da Hagigah, uma oferenda das festas de peregrinação. Então, essa oferenda que era levada, o inicial das letras aqui forma a palavra halav. Então, daí a tradição de alguns, logicamente ligada à parte da mística, que tem algumas formas de ler a Torá, não somente pelo que está escrito, mas pelo que está também subentendido. Então, aqui nas iniciais, a palavra halav, leite. Então, daqui a gente tem essa tradição. Mais uma vez ligada à parte também da mística, é que a palavra halav, leite, ela tem uma gemátria, uma numerologia de 40. A letra Het vale 8, a letra Lamed vale 30 e a letra Bet vale 2. Ou seja, 40 é o número da palavra leite em hebraico. Então, a gente come nesse dia de Shavuot, desculpa, escrevi Shabbat aqui no dia de Shavuot, os alimentos de leite, ou a base de leite, para fazer uma alusão também aos 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, e lá ele recebeu todos os ensinamentos da Torá. Vai ter também algumas alusões, 40 gerações, de Moisés até a escrita da tradição oral com Ravina e Rav Ashi, 2 rabinos que na Babilônia vão transcrever e fechar, podemos dizer assim, codificar a tradição talmúdica toda no Talmud, assim conhecido, nos livros do Talmud. 40 gerações se passou. Então, para muitos, isso vai ser uma relação também do número 40 com leite, essas 40 gerações, a Torá escrita e a Torá oral, que foi fechada na sua codificação em forma de escrita com o livro, não é um livro, né? Uma coletânea, uma coleção de tratados do Talmud. Curiosamente, o Talmud, a primeira e última letra, é a letra Mem, começa com Mem Matai e termina com Mem, se não me engano, é Maim, e aí acaba com Mem também. Então, a letra Mem, ela tem um valor numérico de 40. Então, aqui a gente tem uma outra chamada ao número 40, a tradição do leite. Outros sábios vão dizer que, assim como o neném recém-nascido vai beber do leite materno da mãe, né, o leite materno vai ser o primeiro alimento do neném, assim o povo recém-nascido em Shavuot, seu primeiro momento que ele vai ter uma relação com o seu Criador e vai se alimentar de leite. Né? Assim como o neném tem o leite materno, o povo de Israel vai ter o leite de Deus. Né? Então, aqui uma relação ao seu Criador, a lembrança, uma alusão. Então, daí também uma chamada aos alimentos de leite. Tem outro rabino racídico que vai trazer uma outra alusão. O nome Monte Sinai, ele aparece com algumas alusões. Um deles é um nome chamado Gavnunim. Gavnunim é uma montanhazinha. Em hebraico, Gav é costas, né? É a parte do lombo das pessoas, as costas das pessoas. Isso a gente fala Gav. Gavnunim é uma costa, assim, meia costa pequena, uma corcundinha pequena. E é um dos sinônimos do nome do Monte Sinai, porque não era uma montanha grande. Então, um dos nomes que o Har Sinai tinha era Gavnunim, essa costa pequena. E Gavnunim tem na sua palavra dentro a palavra Gviná.
Gavnunim tem as letras que formam a palavra Geviná. Geviná é queijo. Então, daí se tem a tradição de comer queijos na festa de Shavuot, porque é uma alusão ao nome do Monte Sinai. Essa é uma das questões curiosas. E tem uma outra questão que eu trouxe, que é uma questão puramente legal. O povo de Israel recebeu a Torá, e na Torá tem uma série de leis, leis também de alimentação, de como fazer o abate, como preparar a carne, que não pode comer carne com leite, todas as leis essas que estão ligadas, e o povo, naquele momento que estão ali no Monte Sinai, ainda não conheciam essas leis, receberam agora pela primeira vez a Torá, então eles não tinham ainda todos as leis de como fazer o kasher da maneira adequada, então se usa na tradição comer os alimentos de lácteos, que eles não têm necessidades específicas de abate, separar a carne, separar o sangue, salgar, não tem nada disso. O leite é uma coisa muito mais simples de se organizar, de preparar, sem muitas rigidez na lei, então se tornou uma tradição, uma vez que o povo ainda não tinha todas as leis para cumprirem, ou não saber todas as leis. Então, essa é uma coisa curiosa, que no nosso folclore a gente comemora na festa de Shavuot, na parte, chamamos assim, caseira, além de os 10 mandamentos de ler na Torá, ouvir a leitura da Torá na sinagoga, a gente tem na nossa festa caseira o jantar, o almoço em família, onde se escolhe uma das refeições, folcloricamente, o alimento de leite, e logicamente que as pessoas, as crianças, né, da casa vão perguntar por que leite, né, todas as festas do nosso ano a gente come carne, peixe, etc., e porque hoje é diferente, então é um motivo de explicar o significado da revelação da Torá e um pouco disso que a gente falou. Outro costume que a gente tem em Shavuot é ler, cada festa tem uma leitura específica, assim como em Purim a gente lê a Megilat Esther, em cada uma das festas a gente tem uma leitura especial, em Pesach a gente lê o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, na sinagoga se costuma ter algumas leituras especiais, e em Shavuot temos uma leitura especial, que é a leitura do livro de Ruth, das Megilot. Temos a Megilat Ruth, que é lida nessa oração, nessa reza matinal de Shavuot, onde tem uma coisa muito curiosa, a história de Ruth, que é uma história, podemos dizer assim, bem interessante para a festa de Shavuot, primeiro porque ela acontece no período da colheita. Ela se dá, a história de Ruth, quem lê o seu início do livro, nos primeiros capítulos, logo no primeiro capítulo, já nos primeiros versículos, já vai dizer a localização do tempo que eles se encontram. Eles se encontram na época da colheita, Hag HaKatzir, ou seja, é exatamente no período que a gente está comemorando a festa de Shavuot. Então, primeiramente, a localização temporal onde se encontra. E depois, sobre o status de Ruth, quem é essa Ruth, que vai ser a bisavó do rei Davi, que curiosamente nasceu e morreu no dia de Shavuot também. Essa Ruth que vai casar com o filho de Naomi, uma das famílias importantes da tribo de Judá, e que sai para o exílio e volta para Israel, morrem o marido e os filhos, e a Naomi volta com a Ruth para Israel como duas, podemos chamar assim, num status de viúvas e pobres, onde elas se encontravam, e elas vão se encontrar nos campos da família do viúvo da Naomi, e vão lá ser assistidos socialmente, com comida, com todo o suporte. Curiosamente, Ruth Moabita, ela entra no povo de Israel, ela se converte ao povo de Israel, o que é exatamente a relação primeira com a festa de Shavuot. Shavuot é onde nós recebemos a Torá. O povo inteiro no Monte Sinai recebeu as leis e todos os mandamentos para servir a Deus. Uma pessoa que está disposta a se converter, a primeira coisa que ela tem que fazer é receber todos os mandamentos para cumprir esses mandamentos. Na Sevenishma, ela vai estudar, vai aprender, mas tem que cumprir todos os mandamentos, isso é a conversão. E a Ruth, ela, na descrição bíblica, ela escreve: para onde você for, eu vou, como você vai se vestir, eu vou vestir, como vai ser a tua casa, vai ser a minha casa, onde você vai dormir, eu vou dormir, ou seja, as leis
da conversão basicamente se tira desse capítulo, dessa passagem histórica de Ruth, onde ela vai, eu vou, significa da maneira que você anda, da maneira que você se comporta, eu vou me comportar, Bashar tá ali, onde você for dormir, eu vou dormir, quer dizer, tudo que vai ser na tua casa, a mezuzá, os hábitos da casa, o alimento da casa, tudo que vai dentro da tua casa vai ser igual na minha casa, ou seja, a adoção do costume, do comportamento judaico, a Ruth vai topar fazer, e essa é a conversão, a base da conversão. Mas mais do que isso, de ser uma relação direta com a conversão, tem uma relação direta também com o ato de chesed, o ato de benevolência. Todo o livro da história de Ruth é repleto de atos de bondade, um para com o outro. A Ruth para com a sua sogra, a família de Naomi para com a própria Naomi e a Ruth, quando elas voltam carentes, quando ela dá a luz, ela vai ser a bisavó do rei Davi, quando ela dá a luz a um filho chamado Oved, a própria Naomi e todas as mulheres, imagina, eles eram pobres, viúvas e abandonadas, sem nada, elas vão ser assistidas pela família inteira do ex-marido, né, do falecido marido de Naomi, e vão cuidar, e quando na luz fala assim que as mulheres todas vieram com Naomi e cuidaram e criaram da criança, ou seja, tem todo um ato de chesed. Chesed em hebraico é benevolência, de bondade. Toda a Torá está escrito aquela Torá é puramente chesed, né? O mundo todo é criado pela bondade que existe. Olam chesed ibaneh. O mundo é sustentado, né? Existe pela bondade que existe das pessoas. Então, uma relação muito direta na tradição da leitura também de Shavuot, dessa Megillah, desse livro bíblico que se encontra nas Escrituras, que a gente costuma dedicar. O livro em si é uma aula inteira que a gente poderia dedicar, é repleto de ensinamentos bacanas. A gente pode, pelo menos, finalizar pelo nosso tempo aqui, que quem nunca leu, vale a pena ler em Shavuot essa semana, procurar os 10 mandamentos, ouvir na sinagoga e ler com atenção a história de Ruth. Vai ser um passo muito, muito bacana para entender uma das relações diretas. A palavra Ruth, as letras da palavra Ruth é Resh, Vav, Tav, que é 606 o número, e é dito que ela assume as 606 mitzvot, os 606 mandamentos. Mas a gente fala que são 613, como 606? Porque ela já tinha as 7 mitzvot de Noé, dos filhos de Noé. Ou seja, todo ser humano tem uma obrigação a 7 leis noéticas, e ela assume as 606 como judia. Então, é uma coisa curiosa da mística em cima da palavra de Ruth. Com isso, a gente vai terminar e vamos desejar para vocês um Chag Sameach, uma festa de Shavuot alegre, que a gente tenha muitas boas notícias em breve com a nossa situação aqui, que a gente possa comemorar melhores tempos. Se Deus quiser, eu vou pedir em breve que coloquem no YouTube a aula. Demora um pouco, porque o escritório trabalha uma vez por semana, que trabalha com essa nossa ONG aqui, que eu sou voluntário. Então, uma vez por semana eles colocam no YouTube para acompanhar as aulas, aqueles que quiserem rever ou passar para os amigos reverem e assistirem pela primeira vez. Ok? Um grande abraço aí para todos. Se quiserem alguma pergunta, alguma coisa aproveitar agora e fazer, a gente ainda tem uns minutinhos, senão podemos deixar para a próxima aula. Quem quiser tem no WhatsApp também pode mandar mensagem. Ok? Hag Sameach. Hag Sameach para todos. Um abraço.